Meus irmãos, graça e paz, é uma alegria estar de volta e com certeza nós trazemos aqui no peito uma gratidão especial ao Senhor por mais uma semana. Sejam todos bem-vindos e vamos ter a expectativa da visita do Senhor no lar de cada um, no coração de cada um, aqui onde eu estou, aí onde você está. Afinal de contas, esse culto é para Ele. Vamos orar, invocar a presença do Senhor, dizer como é especial tê-lo conosco, como é maravilhoso poder bendizê-lo, adorá-lo, exaltar o seu santo nome e como é bom também ser edificado pela palavra dele que não muda. É uma palavra firme, confiável, eterna e poderosa. Oremos. Amado Deus, te damos graças por esse tempo de oração, de busca, de culto na tua presença. Obrigado por estarmos juntos, Senhor. Nós te pedimos, visita cada um. Se tiver alguém que sente tristeza, que está sentindo dor, que está sentindo vazio, pessoas que estão com medo, que tem que resolver alguma coisa, ou algo lhe incomoda, que ela não sabe a origem, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor consola, fortaleça essa pessoa com a tua presença, esteja aí ao lado dela, esteja dando força, vigor, e que ela se sinta encorajada, se sinta protegida por ti, que essa pessoa sinta alegria pela presença do Senhor, pela proximidade de Deus da sua vida. Nós pedimos ao Senhor, visita cada um, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino do inário, aquele hino que nós conhecemos por Brilho Celeste, peregrinando por sobre os montes. Vamos cantar essa canção. Esses cânticos, por sinal do nosso inário, são tão maravilhosos, e outros sacros, porque eles estão na nossa história. Eles são imprescindíveis na história da igreja cristã, especialmente da igreja metodista. Esse é um cântico, com certeza, que ele traz muitas lembranças da nossa trajetória espiritual. Vamos louvar o Senhor. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras da roda, sombras em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai cercando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu.
após cantarmos essa canção maravilhosa que fala sobre o brilho celeste, um brilho maravilhoso que vem do Senhor, um brilho que tem uma origem, a origem no céu, nós vamos também falar sobre o brilho do perdão que o Senhor proporciona quando nós confessamos os nossos pecados. Quero convidar você a curvar sua cabeça, vamos orar, pedir perdão ao Senhor. Querido Deus, diante de Ti colocamos nossas vidas, abrimos o nosso coração e o nosso entendimento é muito claro em assumir que nós somos pecadores. Obrigado, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos dá, porque a consciência do pecado e do que ele faz, do estrago, da ruína, do desastre que gera o pecado em nossas vidas, é um conhecimento, mas nós precisamos ter um conhecimento maior ainda, Senhor, que é o do Teu perdão, que põe fim em todo efeito maléfico do pecado. O Teu perdão muda a nossa história, muda o nosso destino. E nós te pedimos, Senhor, apliques pela Tua graça, pela Tua força, pelo Teu poder, pela Tua bondade, mais uma vez, esse tão maravilhoso perdão em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Queridos, você que está aí pronto para, durante a semana, entregar seu dízimo, sua oferta, eu quero dizer para você que, ao longo do próximo hino que nós vamos ouvir, você agradeça a Deus pelo privilégio de poder entregar ao Senhor o seu dízimo, sua oferta, de ser um contribuinte, ser um cooperador no reino de Deus, ser um abençoador. E essa canção, que também é do nosso hinário, muito conhecida por Dos Vales é o Lírio, nós vamos lembrar das providências de Deus para a nossa vida. Do Senhor que não nos desampara nunca, tem cuidado de nós. Então, nós também servimos ao Senhor com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que Ele nos permite ter acesso. E nós bondosamente, dadivosamente, contribuímos com o reino de Deus. Vamos cantar essa canção, lembrando dos nossos dízimos e das nossas ofertas para serem entregues na semana. E após nós vamos fazer a leitura do texto em Mateus capítulo 5. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é um forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, minhas provações e angústias toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, fortaleza minha ele é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido
para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se eu fiel e obediente aqui viver. Muralha tem de fogo que me protegerá, desde agora até ao dia em que eu morrer. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, onde a morte e a dor jamais penetrarão. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aonde verdadeiramente nós estamos posicionados. Muitas vezes, nós como o povo da paz, como o povo do bem, como o povo da construção, como o povo do bom senso, em muitos momentos nos sentimos injustiçados por fazermos a coisa certa, não termos o reconhecimento disso e ainda sofrer as consequências dos inconsequentes, das pessoas que não trilham pelo caminho correto. A verdade é que Jesus estava falando para um grupo que se sentia para baixo,
um grupo que se sentia derrotado, humilhado, um grupo que estava muito abalado por todos os acontecimentos que envolvia. Eu posso fazer aqui rapidamente uma lembrança importante do contexto histórico que os ouvintes de Jesus tinham naquele momento, para poder, nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem, entendermos como que estava a situação deles e por que esse sermão, conhecido por o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, por que esse sermão foi tão vital, tão importante para aquelas pessoas. Eu sei que muitos de vocês já sabem muito bem do contexto histórico, político, cultural da época, mas é importante que a gente traga aqui algumas pequenas lembranças que vão facilitar a aplicação dessa mensagem. Nós sabemos que àquela época o governo romano ou o Império Romano é que ditava as regras, é que mandava no mundo, inclusive na Judéia, ali na nação de Israel. Não tinha ainda esse nome de Israel, mas os judeus eram dominados pelos romanos. E havia um sentimento de humilhação porque aquele povo foi passado de domínio em domínio. Não muito tempo atrás, aquele povo tinha tido a sensação da sua liberdade, a sensação da sua autonomia, quando os macabeus governavam aquela região, que eram judeus, descendentes de um sacerdote, e então por um período aquele povo teve a sensação de ser um povo realmente com a sua dignidade, com o seu respeito. E a dinastia asmoniana, que eram os macabeus, ela foi vencida pelo poder romano e agora os romanos mandavam em tudo. E o programa de Pax Romana era a tentativa de colocar paz em todos os povos, em todo o domínio romano, para que pudesse ter governabilidade. E com isso, eles agiam com mão de ferro em muitos momentos para poder conter os levantes que tinham em diversos lugares no Império. Agora, a questão que implicava também para os judeus era a parte do governo. Quem governava não era necessariamente um judeu, uma pessoa deles, que representava o povo plenamente. Também, o povo não tinha um templo, o templo tinha sido destruído. E havia uma frustração porque o maior símbolo, que era o templo, não estava de pé. Também, o povo não tinha sua liberdade econômica, não havia respeito por aquilo que o povo produzia, os impostos eram muito altos. Se hoje nós achamos a carga elevada, naquela época era muito maior, muito mais corrupção do que é hoje. Não havia direitos, então o povo realmente se sentia massacrado, atropelado por toda a situação conjuntural daquele momento, entre outras situações. E também, diga-se de passagem, havia a expectativa da vinda de um Messias, de um Salvador. Isso era muito forte, era uma busca e uma espera frequente na vida daquele povo. E quando Jesus, sendo Messias, apareceu para poder libertar o povo, não houve o entendimento de que de fato ele era o Messias, o enviado por Deus. Então veja só que confusão, que chafurdo que aquele povo tinha diante de toda essa situação. Então note bem, um povo que não tinha acesso à política, não podia eleger ninguém, não tinha um representante digno, as pessoas estavam sempre sendo exploradas e não tinha a sua autonomia religiosa como gostaria de ter, e precisava inclusive reconhecer Roma, o gênio de Roma, como uma veia divina, como uma centelha de Deus na vida dele. E havia então uma obrigatoriedade que distorcia muito a natureza daquele povo, a história daquele povo, a vontade daquele povo, e eles não podiam fazer nada para mudar isso. Então, nesse contexto, Jesus estava dando uma palavra de ânimo para os que choravam
para os que se sentiam injustiçados, para os que estavam sendo perseguidos, e também Jesus estava falando com os pacificadores, que não eram tantos. Jesus também dizia uma palavra de ânimo para aqueles que tinham fome e sede de justiça. Jesus também estava falando com os misericordiosos. Por quê? Porque os misericordiosos, como eu disse no início desse sermão, eram aquelas pessoas do bem, pessoas boas, não havia muita vantagem em ser pessoas do bem. E Jesus estava reafirmando, estava dando para aquelas pessoas uma certeza de que ser misericordioso é bom, ser pacificador é bom, querer ter a justiça é bom. Jesus estava colocando, não desistam dessas coisas boas. Então, qual é a verdadeira posição de um servo de Deus? Uma pessoa que serve o Senhor. Nós entendemos que as pessoas que ouviam Jesus estavam ali porque queriam ouvir dele alguma coisa. E Jesus estava formando um grupo de servos, pessoas, trabalhadores, discípulos, pessoas que o serviam a sua causa e serviam o próprio Senhor. Quando nós servimos a causa do Senhor, é quando nós ajudamos o próximo, é quando nós construímos todas as estruturas, quer sejam físicas ou institucionais, que vão dar respaldo para a missão. E quando nós servimos o Senhor, é quando nós, além de fazermos o que eu falei sobre a causa, aquilo que nós trabalhamos em prol da causa, é quando nós também, diretamente ao Senhor, o adoramos, o bendizemos e fazemos com que a nossa vida seja, em tudo, plenamente, uma peça de louvor ao Senhor, com o nosso testemunho e com a nossa vida. Servos do Senhor, servir ao Senhor, em algum momento parece ser uma pessoa frágil, que vai ser atropelada por qualquer coisa que esse mundo possa colocar contra nós, por qualquer força do mal que se levanta contra nós. Jesus estava mostrando a reviravolta para aqueles que o ouviam, para aqueles que buscavam nele a fonte do conhecimento para a vida. E eu quero trazer isso aqui para vocês, queridos, porque a verdadeira posição de um servo de Deus não é embaixo, não é cauda, não é estar sob o domínio do mal, das forças malignas, das coisas que se levantam para nos humilhar, das situações que em alguns momentos impõem para nós uma decepção, uma angústia, uma tristeza, uma perda. Essas coisas não predominam sobre nós, embora em algum momento elas tenham influência. Mas qual é a verdadeira posição de um servo de Deus? Ao longo da trajetória pastoral, eu já encontrei muitas pessoas dizendo que elas não veem a sua vida como uma vida vitoriosa, não veem a sua trajetória como de alguém que é filho do rei, serve o Senhor, uma pessoa que veio para poder passar por cima dos seus inimigos e vencer as dificuldades, e a pessoa faz uma lista, uma relação de coisas que ela tem como argumento para dizer o quanto ela é pequena, o quanto ela é frágil, o quanto ela não se sente vencedora, não se sente bem, não se sente por cima, não se sente uma pessoa que realmente é cuidada por Deus, não se sente inclusive uma pessoa de fé. E ela faz muitas perguntas. Será que é alguma coisa em mim? É alguma coisa que eu pequei? E nisso, queridos, nós deixamos muitos flancos para que doutrinas estranhas, esquisitas, venham aproveitar e encontrar habilmente os espaços nesses vazios que nós mesmos não entendemos. E facilmente nós acolhemos algumas teologias, como por exemplo, a teologia da maldição hereditária. E a pessoa diz, se eu estou vivendo algo ruim, é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, do meu avô, do meu tataravô, alguma coisa que foi feita lá, que isso veio com tanta força, imparável, nada segurou isso, que chegou até a mim e me governa e me domina, vem com tudo para cima de mim, eu tenho que quebrar essa maldição hereditária. São pessoas que já aceitaram Jesus, são pessoas que foram transformadas, são pessoas que deixaram as coisas velhas para trás, eis que tudo se fez novo. Não há razão dessas pessoas buscarem nessas teologias resposta para os seus flagelos. Não, queridos, é porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições mesmo. Então,
Diante de um caos que nós vivemos muitas vezes, nós querendo resposta, nós acabamos absorvendo, aceitando, nos enquadrando dentro de alguns ensinamentos que muitas vezes não são ensinamentos plausíveis, não são ensinamentos que têm base na palavra de Deus. Diante disso, eu quero colocar aqui alguns pontos acerca de qual é a verdadeira posição de um servo de Deus. Então nós chegamos à conclusão em alguns momentos que a vida nos atropelou, que estamos debaixo de vários entulhos de coisas que foram destruídas. E o que nós temos são lembranças, porque entulhos são lembranças de alguma coisa que já esteve de pé. Entulhos são lembranças de alguma coisa que já esteve em um posicionamento útil, de utilidade. Em alguns momentos o que nós temos são entulhos da vida, que apenas nos lembram de como foi no passado. Mas, amados, a verdade é o seguinte: a verdadeira posição de um servo de Deus é de perpassar por toda situação negativa, pessimista, derrotista, com todo o ímpeto da sua força. Nós podemos perpassar por qualquer situação difícil, até mesmo perdas como a morte. Podemos perpassar sim, porque a nossa posição, queridos, não é de quem está parado. A nossa posição é de quem está em movimento. Nós estamos andando. No curso da vida nós estamos andando. Se Jesus vier daqui a 100 dias, amanhã você estará 99 dias perto da volta de Jesus. Depois da manhã você estará 98 dias perto de Jesus. Estamos em movimento. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, nós continuamos tendo fé. Mesmo com toda coisa que se levanta contra nós, nós continuamos proclamando o nome do Senhor e reafirmando a nossa crença em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Estamos em movimento. Então a nossa verdadeira posição não é de quem está parado. Mas você pode dizer: pastor, tem pessoas que estão tão depressivas que elas não conseguem produzir nada. Elas não conseguem conversar, elas não fazem nada nem para si mesmas. Essas pessoas, embora estejam num momento assim, porque nós somos frágeis, isso faz parte da nossa humanidade, mas essas pessoas estão sim em movimento, porque lá dentro há uma fé ativa. Ela pode não estar tão fortalecida, pode não estar gerando um combustível espiritual para essa pessoa levantar a cabeça e ir para cima e orar e buscar o Senhor. Nesse caso, muitas dessas pessoas que estão mal, para baixo, se sentindo mesmo acabadas, Jesus consegue, ele sabe fazer muito bem essa medição, ele consegue pegar a oração dessas pessoas, até mesmo dos seus gemidos. Por que a Bíblia diz que o Senhor inclina o seu ouvido para nos ouvir? Por quê? Porque o Senhor está interessado no nosso sussurro, nas palavras que nós dizemos com dificuldade, mas que se transformam em oração. Porque para uma pessoa que está ruim, uma pessoa que está mal, uma pessoa que está no chão, arrebentada, uma frase curtinha é como se fosse uma vigília. Jesus, quando estava lá na cruz, ele disse palavras curtinhas: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus não deu um sermão comprido na cruz. Cada palavra de Jesus, cada frase, cada oração de Jesus eram curtinhas, mas equivaliam a um ensinamento eterno. Então, muitas pessoas que estão ruins, e talvez você esteja num momento assim, para baixo, você se sentindo derrotada, sentindo que as forças que operam contra você estão prevalecendo, conseguiram te imobilizar. Na verdade, você continua em movimento, tanto é que você está ouvindo essa mensagem. Há um movimento da fé em você, há a preservação do que é mais importante, da sua crença, de crer no Senhor. Essa vida vai passar e você com certeza estará na eternidade com o Senhor Jesus. Talvez algumas pessoas digam: mas pastor, nós deveríamos buscar felicidade aqui também, no céu é claro, mas aqui também. Eu falo: é claro, está certo, aqui e lá.
Mas enquanto você não tem aqui, você preserva de lá. Porque essa daqui, se nunca chegar, você tem a certeza da felicidade eterna. Seja como for, nós estamos em movimento. Agora, eu quero mostrar para você nesse texto como que Jesus faz com que as pessoas que argumentavam para poder justificar a sua posição inferior, de derrotadas, de pessoas que estavam imobilizadas na vida, Jesus começou a dizer: bem-aventurados que choram. Ué, mas como assim? Bem-aventurados que choram? Pois é, essas pessoas que estavam chorando é que estavam se sentindo para baixo. Essas pessoas estavam chorando ou de raiva, ou chorando por conta do medo da vida, ou chorando por falta de expectativa da vida, chorando de desgosto da vida. Elas estavam chorando porque se sentiam incapazes de reagir, seja o que for. Jesus estava mostrando: ei, você que está chorando, você também pode ser bem-aventurado. E o que é ser bem-aventurado? É ser feliz. Você também é feliz. Mas como? Peraí, como que eu estou me sentindo para baixo com entulhos, com problemas na minha vida que eu não consigo resolver? Como que eu posso ser feliz? E Jesus diz: porque você vai ser consolado. O teu choro será consolado. Em algum momento o teu choro vai ser silenciado por um consolo que vai chegar. Vai ser substituído por um consolo. Eu quero lembrar você quando Jesus disse: eu vou, mas vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Eu sempre, quando era garoto, eu pensava sobre isso. O que Jesus estava dizendo? Eu não entendia direito. Depois eu passei a entender. Porque na minha cabeça, o Consolador é mais ou menos como aquela pessoa que perde alguém e chega um amigo e fica consolando ela, dizendo: não chora, ela está com Deus. Não chora não, porque ela está num lugar melhor, ela parou de sofrer, quando se diz respeito a uma pessoa que estava sofrendo com uma enfermidade. Essa pessoa está num lugar melhor, ela não tem consciência do mal, ela não tem consciência do bem, ela não tem consciência de nada, ela não está sofrendo, e mais, não é o corpo dela aí, ela já está com o Senhor. Então a tentativa de consolar alguém, que é normal, nós sempre fazemos isso, e tudo isso é verdade. Tudo que eu falei aqui é verdade, nós dizemos isso e realmente tem um fundamento. Mas não consola a pessoa, porque ela continua chorando, ela continua com saudade, ela continua em luto, ela continua triste. Mas quando Jesus disse: eu vou mandar o Consolador, na minha cabeça era isso. Aguenta firme aí, sofre aí, mas você vai chegar lá, vai ser bom lá na frente e tal. Embora também seja verdade, o verdadeiro sentido de quando Jesus disse: eu vou mandar o Consolador, foi porque Jesus estaria enviando a força, o companheiro, o amigo, o Espírito Santo que reúne tudo nele para poder nos dar outro destino, mudar a nossa sorte. E eu vou falar para vocês aqui acerca de uma situação que o Espírito Santo mudou. Esse Consolador mudou. Quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram atônitos, ficaram perdidos e até com medo. Mas quando o Espírito Santo veio, esses discípulos do Senhor se agigantaram. Porque o Espírito Santo de Deus não consolou só dizendo o seguinte: Jesus foi para o céu, fica aí aguentando o sofrimento. Não, o consolo foi o seguinte: eu estou trazendo a força de Deus para vocês. Eu estou trazendo o ímpeto do Senhor, a glória do Senhor para dentro de vocês. Eu estou empoderando vocês, envisionando vocês com o poder e com a visão do céu. Eu estou trazendo para vocês algo que vocês não têm. E isso era o consolo. Você entendeu? Porque veio do Espírito Santo. Isso é o consolo. Falar: então Jesus não está fisicamente conosco, mas está espiritualmente, e eu vou para cima, eu vou vencer. Tanto é que Pedro, que negou Jesus, e os discípulos que abandonaram Jesus, agora não abandonaram a fé de jeito nenhum, não tiveram medo de ninguém, com bravura, eles se apresentaram para a missão, foram para cima.
ameaçados de morte, mas continuaram firmes, sendo presos, continuaram firmes, mortos, os outros que estavam vivos, sabendo que iriam morrer também, permaneceram firmes, porque havia um consolo, algo que lhe deixava numa situação de paz, algo que lhe dava refrigério, algo que lhe dava tranquilidade. Esse é o consolo no meio de todo turbilhão, de todo vendaval, de toda crise contrária, de todo conflito, de todo problema, de toda ameaça, de toda perseguição, de todo mal que se levanta. Há um consolo. Qual é o consolo? Eu tenho a força de Deus que me ajuda a vencer. Por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E escute bem, a paz que eu vos dou não é como a paz desse mundo. Não é, é uma outra paz. Escute só, queridos. Por que não é uma paz como desse mundo? Porque a paz desse mundo, eu preciso ter tudo no lugar. Eu não consigo ter paz com tudo em cima de mim. Nesse mundo eu preciso ter tudo no seu devido lugar, minha conta bancária garantida, minha saúde bem, minha família bem, nenhum problema, nada. Eu preciso olhar para todos os setores da minha vida e ver que está tudo bem, tudo de pé. Mas a paz de Jesus, embora eu tenha os entulhos, embora eu tenha problemas, embora eu tenha crise, embora eu tenha um governo romano que dita as regras, que manda na minha vida, que me tira a liberdade, embora tudo isso, eu tenho paz. Então é possível parar de chorar e ter o consolo, porque a força de Deus está a nosso favor, o tempo de Deus está a nosso favor, o Senhor vai fazer as coisas acontecerem a nosso favor. O nosso posicionamento, queridos, não é de quem chora a derrota, a desgraça. O nosso posicionamento é de quem se alegra pelo consolo que vem do Senhor, a força que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor, a bênção que vem do alto para as nossas vidas. Isso é que nos torna cristãos, isso é que nos torna pessoas vencedoras. Porque nós não estamos susceptíveis aos entulhos, às coisas ruins que o mundo traz para nós. Isso não impõe, não determina a nossa vida. Isso não define o nosso destino, porque nós temos Deus, temos o consolo que vem para a nossa vida, por meio da fé, por meio da palavra, que eu acredito que eu posso sim enfrentar todas as dificuldades e vencer no nome de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é isso, queridos? Ser chamados filhos de Deus. A bênção que nós temos, queridos, é de sermos relacionados, vinculados a uma pessoa que é grande, a alguém que tem um nome respeitado. Quando a Bíblia diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, essa é uma bênção que nós temos. Porque aqueles que fomentavam as discórdias, fomentavam os levantes contra Roma, contra o Império, e criavam também divisão entre os seus irmãos, essas pessoas não podem ser chamadas filhos de Deus, porque elas levam à destruição, à separação de pessoas. Por isso, pessoas que usam de fofoca, pessoas que ficam falando mal da vida de um e do outro, essas pessoas não têm parte com o Senhor, porque elas não trabalham dentro do script, elas não trabalham dentro de uma orientação do amor, da orientação da palavra. Então, quando eu sou um pacificador, eu estou me alinhando e me aliançando ao Senhor, me vinculando a um Deus que defende um jeito de ser, a um Deus que tem uma proposta, a um Deus que tem um projeto para a nossa vida. E o projeto dele não é de separar pessoas, derrubar pessoas, colocar uns contra os outros, nada disso. O Senhor é o Deus da reconciliação. O nosso posicionamento é de quem está em movimento. O nosso posicionamento é de quem tem o consolo de Deus, daquele que realmente pode nos consolar, porque ele não tem apenas uma palavra de apoio, ele tem o poder de apoio, o poder que apoia a causa, que coloca em nosso favor. Ele é o Deus poderoso que cuida da nossa vida. Então, esse consolo do Espírito Santo, que ele é a força de Deus, vocês vão de lembrar que o Espírito Santo
foi que gerou todo esse universo e sustenta esse universo. Imagina a força do Espírito Santo. Então, quando eu sei que eu tenho essa força a meu favor, eu me consolo. Eu falo, peraí, eu estou vivendo um tempo difícil, mas eu vou vencer, porque eu tenho a força que é capaz, que é suficiente para me ajudar a dar a volta por cima. E eu também sei de um outro posicionamento. Qual é o meu posicionamento? É de estar ao lado do Senhor. Por isso que eu sou chamado filho de Deus. Filho de Deus. Porque eu sou um que gero a paz. Gero a paz entre as pessoas. Trabalho a reconciliação. Quando nós, queridos, ao invés de colocarmos gasolina, colocamos água, nós estamos agindo como servo de Deus. Olha, era tão importante o que Jesus estava dizendo, porque poucas pessoas tentavam colocar paz naquela confusão que tinha à época. Havia muitos levantes e pessoas que se identificavam com um ou com o outro. E nós encontramos um personagem na Bíblia chamado Barrabás. Barrabás era um personagem de grande influência porque ele representava a vontade do povo. E ele tinha muitos seguidores, por isso que absorveram ele ao invés de Jesus. Porque a causa de Barrabás era uma causa de vingança. Era uma causa de ir contra, de ir de encontro ao Império Romano para destruí-lo, para vencer, para sangrar, para matar. E era isso que o povo queria, porque o povo estava muito chateado, muito irado, muito revoltado por não poder ter liberdade na sua própria terra. Então, nesse contexto, apareceram algumas pessoas colocando paz, dizendo, não vamos fazer isso não, vamos continuar confiando em Deus, porque Deus vai mandar o Messias. Deus vai mandar o Salvador. O enviado está vindo, o Messias está chegando. Vamos esperar, vamos orar, vamos confiar em Deus. Essas pessoas, chamadas pacificadoras, elas não tinham o apoio da maioria da população. Então, por conta disso, Jesus disse, bem-aventurado você que é um pacificador. E o próprio Jesus já era a resposta boa para aquele pacificador, porque ele já era, como ele é, o enviado de Deus. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, você que trabalhou pela pacificação aí, você está de parabéns, porque aqui está a resposta. Valeu a pena você pregar sobre a pacificação, aqui estou eu. O posicionamento de um verdadeiro servo de Deus é ao lado do Senhor, é na causa do Senhor. Vivendo ao lado do Senhor, é perpetuando, propagando, anunciando, repetindo aquilo que Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus ensina. E nós cremos e confiamos até no último momento na providência de Deus, que está muito claro na sua palavra. A misericórdia é quando nós damos a alguém o que ela não merece. Damos um tratamento que não está à altura dela, está acima dela, mas nós damos a si mesmo, por causa de nós. Porque nós somos assim, porque a nossa natureza é para abençoar. O nosso jeito de ser é esse. Mesmo que a pessoa não mereça, nós não vamos dizer para a pessoa, bem feito você viver essa vida, bem feito você ter esses problemas todos, porque você mereceu, você fez por onde. Isso não ajuda em nada. O misericordioso é aquele que vê a pessoa com fome e dá comida. Não quer saber se a pessoa foi negligente na sua vida profissional. Não, vai lá e ajuda. O misericordioso, ele olha para a necessidade da pessoa acima de olhar para a pessoa em si. Olha para a sua necessidade, para a sua carência. Agora, tem um ponto muito importante aqui, queridos, que eu tenho falado sobre essa parte social, a parte da bondade, a parte de nós ajudarmos as pessoas. E aqui Jesus reforça isso, quando ele diz, se você é misericordioso, a misericórdia vai te assistir também. É como um depósito que nós fazemos, um depósito de misericórdia. Eu deposito e depois essa misericórdia rende a meu favor. Jesus estava dizendo isso. Bem-aventurados os misericordiosos. Sim, mas por que eles são felizes? Por que uma pessoa que dá alguma coisa para alguém que ela não mereça, que ajuda uma pessoa que cometeu muitos erros, por que essa pessoa vai ser feliz? Por que uma pessoa que faz isso vai ser feliz? E Jesus fala, simples,
porque a misericórdia vai alcançar ela. É um efeito bumerangue. Ela lança e depois volta. É como diz lá em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. A misericórdia que ele nos coloca numa posição de quem vai receber a bênção do Senhor. A misericórdia nos coloca numa posição de recebedores. Recebedores. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Irmãos, o que nós mais precisamos é de misericórdia, porque nós somos falhos, pecamos, não merecemos, não temos condições de resolver nossos problemas. Se Deus não tiver misericórdia, se as pessoas que estão em nossa volta também não nos acudirem, nós estamos derrotados, acabados. A verdadeira posição de um servo de Deus, queridos, é de quem recebe. Porque não tem de si mesmo. Não tem. Mas a misericórdia é um plantio que você planta e depois colhe. É como uma poupança, é um investimento que você faz e depois tem um retorno. Jesus disse, exerça a misericórdia e essa misericórdia vai voltar para você. Você também será tratado com misericórdia. Nós encontramos vastos textos na Bíblia falando sobre isso. Então eu quero, a partir desse texto, e olha que eu não estou falando de todos os versículos, eu quero mostrar para vocês, queridos, esse texto do Sermão da Montanha é incrível. Aí Jesus diz assim, ó, brilhe a vossa luz diante dos homens, sejam sal da terra, sejam luz. Mas como? A pergunta é, como é que uma pessoa que está mal, chateada, baqueada, enfraquecida, chorando, angustiada, para baixo, vai ser sal da terra, vai ser luz do mundo? Como é que eu vou brilhar? Como que eu vou brilhar? Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens. Faça brilhar a vossa luz. Porque nós entendemos, amados, que a luz é para quem está no palco. Brilha quem está no palco. Brilha quem chama atenção com a sua performance brilhante na vida. Que tem algo para causar admiração. Mas eu pergunto, uma pessoa que está para baixo, triste, abatida, que admiração essa pessoa causa? Que atração essa pessoa tem? Pelo contrário, muitos de nós queremos ficar longe de pessoas que têm problema, porque elas são peso. Nós temos que ajudar, temos que parar a nossa trajetória para poder dar atenção para elas, temos que dividir o que temos com elas. Nós queremos seguir adiante, falando, não, eu preciso seguir o meu caminho. Geralmente é assim. Nós não olhamos para quem está para baixo, e geralmente quem está para baixo reclama, murmura, lamenta, e a gente não quer ficar perto dessas pessoas. É o que se diz aí de pessoas tóxicas. Elas acabam contaminando o ambiente, acabam influenciando negativamente, mas essas pessoas precisam de ajuda. São essas pessoas que precisam da misericórdia. Mas se nós estivermos na posição dessas pessoas, se você estiver na posição dessa pessoa aí, tudo arruinado, tudo ruim na sua vida, Jesus ainda está dizendo, brilhe a vossa luz. Aí a pergunta, eu volto a fazer a pergunta, mas peraí, como que eu vou brilhar? Eu tenho o que para brilhar numa situação como essa? Sabe o que você tem? Você tem o posicionamento da graça de Deus sobre a tua vida. Não são essas situações que emparedam você. Não são essas circunstâncias que criam barreiras, que te bloqueiam definitivamente. Porque há dentro de você e dentro de mim uma certeza que dias melhores virão. Há uma certeza de o plantio da nossa fé. Vamos plantar no solo da fé a expectativa de que Deus está trabalhando a nosso favor. Vamos regar isso com oração, porque nós vamos ter frutos. Continua firme, não abaixa a sua cabeça não. E olha, é muito importante a nossa luz brilhar em qualquer momento, mesmo quando nós estivermos para baixo. Você já deve ter ouvido falar, e talvez até você mesmo já teve uma experiência de estar vivendo um momento muito ruim, ou conhecer alguém com uma enfermidade tão grave que essa pessoa não suportou e morreu, mas essa pessoa estava de bem com o Senhor. Ela estava brilhando. Ela brilhava. A sua vida brilhava. Pode ser que a sua carne, o seu corpo, a sua saúde não estava brilhando, mas a fé estava. A sua convicção estava brilhando.
Pode ser que você esteja para baixo, com feridas, com marcas ruins na sua vida, com ferimentos, como Jó. Mas Jó brilhava o seu testemunho. O testemunho dele brilhava. Ele orava pelos seus amigos. Ele falava de Deus com alegria. Abacuque, quando tudo faltou, a sobrevivência, as condições de sobrevivência faltaram, ele disse assim: ainda que não me haja isso, aquilo outro, que são importantes para a sobrevivência, ainda assim eu louvarei o Deus da minha vida. Porque brilhou a fé, brilhou a convicção, brilhou a crença que prevaleceu no momento mais difícil na vida daquelas pessoas. Por que Paulo e Silas cantavam na prisão? Deu testemunho do poder de Deus ali, brilhou a convicção, brilhou a alegria, a plenitude de Deus na vida deles, brilhou ali, num lugar que era completamente diferente, um ambiente hostil, de dor, de prisão, pesado, um clima ruim, mas isso não influenciou. Por quê? Porque brilhou aquilo que tinha de mais importante na vida de Paulo e Silas. Meu irmão, o teu posicionamento é no lugar alto onde você possa brilhar. Por isso que Jesus disse: não bota o alumiador debaixo da cama, bota ele no lugar alto, que é para todo mundo ver e para ele iluminar tudo. Então muitas vezes, queridos, nós ficamos envergonhados de que a nossa vida não está tão vitoriosa assim. Mas sabe, o momento que você vai mais testemunhar a sua fé é quando as coisas não estão bem, quando as coisas não estão no lugar, é quando os entulhos estão em cima, coisas que um dia estavam de pé e agora pesam sobre você, e você ainda louva o Deus da sua vida. Você está dando um testemunho, o seu testemunho estará brilhando, a sua vida estará sendo um luzeiro para que outras pessoas que estão para baixo, derrotadas, deprimidas, possam dizer: aquela pessoa tem algo que faz bem a ela, como é que ela consegue ser feliz assim? Peraí, se ela pode, eu também posso. Fulano, me diga uma coisa, como é que você consegue ter alegria, ter paz? Aí é nessa hora que nós testemunhamos. Eu gostaria que você pensasse sobre esse texto, queridos, de uma maneira muito especial. Há um posicionamento, há uma reviravolta, há algo na sua vida que é muito maior do que você imagina. Você não está tão para baixo quanto pensa que está. A sua vida não está arruinada, a sua vida não está desamparada. Você não é um derrotado, uma derrotada, você não é uma pessoa deixada para trás, você não foi esquecido. Você não é uma pessoa que foi completamente banida das coisas boas da vida, não. Espera ainda no Senhor, porque o teu Redentor vive, por fim se levantará. Mesmo que tudo seja contra você, o Senhor cria um caminho, é o caminho dele. Ele sabe como fazer a gente passar por mares, montanhas, por lutas, cavernas, problemas, perseguições, no meio dos leões. O Senhor trata de nós de um jeito especial. E o Senhor tem uma maneira especial para tratar você. O seu posicionamento de servo de Deus não é de quem está embaixo. Jesus mostrou isso no Sermão da Montanha. Você está chorando? Você pensa que está para baixo? Você não está, não. Você é feliz. Você que quer tanto a justiça e vê que ela não está acontecendo e você se sente infeliz, não fique infeliz não, porque você é feliz. Você está sendo perseguido, mas você está sendo perseguido porque você tem uma causa. Tem uma causa boa que você defende. E essa causa é a mesma causa de Deus. Deus vai vencer, então fique feliz, você é um vitorioso. Você vai vencer, porque Deus vai fazer vencer, porque a causa é dele. Ninguém pode com ele. Eu quero então te encorajar a você saber que o teu posicionamento é elevado. É um posicionamento acima de toda a mediocridade dessa vida. Vamos orar? Deus poderoso, diante de Ti colocamos as nossas vidas,
O Senhor tem nos ajudado a rever, a repensar os posicionamentos dos teus filhos e filhas. Quando pensamos que estamos para baixo, nós notamos que o Senhor Deus já nos elevou e nos dá uma palavra de esperança, de ânimo, e nos mostra que tem um degrau, tem uma plataforma que nos leva para cima, que nos alça para um nível superior. Obrigado a Deus por nos dar essa palavra tão maravilhosa, Senhor. E diga-se de passagem, tu falastes àquela multidão do alto do monte. O Senhor estava dizendo, vocês já estão em cima, vocês já estão no alto, vocês já estão aqui com o Filho de Deus. Olha, vocês estão aí vivendo um momento único que muitas pessoas na humanidade não puderam ver. O Filho de Deus com os olhos como vocês estão vendo. E nós, Senhor Deus, que estamos aqui tratando dessa palavra, estudando essa palavra, nos sentimos tão animados com ela, tão fortalecidos. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que nós temos um posicionamento melhor do que nós imaginamos. Nós não estamos na mediocridade, nós não estamos na cauda, nós não estamos nos porões da vida. Nós estamos à direita de Deus Pai, porque nós estamos aonde está o vencedor. Senhor, obrigado por nos fazer vencedor. Obrigado por nos dar um nível melhor de vida, uma percepção melhor de vida. Assim como aquelas pessoas que morriam por causa do teu evangelho, morriam em paz, tranquilas, porque elas tinham uma percepção diferente da vida. Não que estavam por baixo, mas que estavam por cima, porque estavam nas alturas com o Filho de Deus. Abençoa cada vida, eleva a nossa fé, o nosso ânimo e a nossa esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, espero que você tenha uma semana abençoada. Não esqueçam de orar pelo Brasil. Não esqueça de orar para Deus nos abençoar com a vacina e outros tratamentos. E o Senhor, se Ele quiser, Ele pode só fazer essa praga embora e naturalmente fazer criar também anticorpos em cada ser humano que Ele fez. O Senhor pode fazer isso. Quando houve a gripe espanhola de 1919, do jeito que ela chegou, ela foi embora. Espero que essa gripe também, espero que a Covid também, da forma como ela veio, ela vai embora rapidamente e a gente possa então se ver livre e seguir a vida adiante. Agora, há de se lembrar, queridos, que as pessoas não estão morrendo só de Covid. Há outros males também. E mesmo que a pessoa morra por uma situação natural, talvez por conta da idade, mesmo assim, as pessoas que morrem, todas elas vão ter um encontro com o Senhor. E o maior desafio que nós temos não é de vencer o Covid, mas é de vencer a condenação. Vamos lembrar de orar pelas pessoas por conversão, por salvação de vidas. Vamos criar estratégia, buscar sabedoria do Espírito Santo para ajudar a falar de Jesus para as pessoas. Tá bem? Tenha uma semana abençoada, vitoriosa em Cristo Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nossas vidas e todos digam amém. Deus te abençoe. Uma boa semana e um grande abraço.